agradecemos, aleluia. Nós declaramos a tua bênção, Senhor. Nós declaramos a tua vitória. E vamos continuar orando nessa mesma unção que foi começando o culto já cheio da presença de Deus. Vamos entregar mais uma vez para esse Deus maravilhoso que é fiel mesmo em todo tempo, em cada instante, cada segundo das nossas vidas. Existem áreas, Pai, em nossas vidas que nós precisamos cada vez mais de Ti, Pai. E estamos aqui, Senhor, reunidos mais uma vez, é para Te adorar, Pai, é só para Te adorar, Senhor, é para agradecer também o quão bom és Tu, Senhor, em nossas vidas, Pai, quão bom, Senhor, és mesmo, nós tão falhos, Pai, Tu tem nos amado de uma maneira única e especial, Pai. Então, Senhor, que possamos hoje entregar o melhor louvor, a melhor adoração para Ti, Senhor. Entregar-nos, Pai, mais uma vez, mas por completo para Te servir cada vez mais para Ti, Senhor, de melhor maneira, Pai. Arranque, Senhor, de cada um de nós, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, tudo aquilo que tem Te magoado, Pai, tudo aquilo que não provém do Teu Espírito, Pai, que vem arrancando, Pai, nessa tarde, Pai, e nos preencha, Pai, com o Teu Espírito Santo. Pai, purifica-nos cada vez mais, Pai, leva-nos cada vez mais ao pó, Pai, para que possamos nos levantar cada vez mais diante de Tua presença, Pai. Ó Senhor, quão insignificante nós somos, Pai, e o que poderíamos fazer sem Ti, Pai? Não poderíamos fazer nada sem Sua presença, Senhor. Então esteja presente, Pai, não só nessa reunião, Senhor, mas que a Sua presença nos acompanhe durante a semana também, Pai, que aonde estivermos, Tu estejas conosco, Pai. Continue, Senhor, presente em todos os instantes, em todos os momentos, em todos os lugares, Pai. Não por merecimento, pois não merecemos nada, Pai, mas que também, Pai, possamos abrir a nossa boca e falar de Ti, Pai, que possamos então agilizar os nossos passos em favor da Tua obra, em favor do Teu Evangelho, Senhor. Capacite-nos, Pai, para fazer a Sua obra cada vez mais e melhor, de melhor maneira, Pai, de uma forma que Te agrade, mas também de uma forma que outras pessoas enxerguem nós, Tu, Senhor, o Seu grande amor, a Sua grande unção, Senhor, a Sua grande bondade, Senhor, que possamos então apenas de chegar nos lugares e pessoas sejam alcançadas pelo Seu poder e pela Sua graça, Pai, e para que juntos possamos então ter mais galardões, Senhor, mais almas indo para Seu reino, Senhor. Ai, continue abençoando também o ministério, subimos com Jesus, Pai, abençoe todos os presentes, abençoe aqueles que não puderam vir, Pai, mas alcance a cada um de nós unção, Senhor, a cada um de nós que está presente, a cada um que é membro dessa igreja também que não está presente, alcance, Senhor, com Seu poder e graça, alcance, Senhor, e enche cada vez mais o Teu Espírito, Pai. Continue abençoando a nossa pastorinha Kel também, que a cada dia tem nos trago grandes palavras, Pai, palavras que tem nos instruído, que tem nos abastecido tanto durante a semana, Pai. Continue, Senhor, fortalecendo, ungindo e fazendo o melhor para ela em todos os instantes. Abra os cada vez mais em favor a Sua serva, Pai, pois ela tem entregado o Seu tudo, e nós como ovelha nem sempre estamos sendo iguais a ela, Pai, mas que a partir de hoje possamos ser essa noiva, Senhor, com as vestes brancas, com a cara, Senhor, do pastor, com a Sua cara, Senhor Jesus. Transforme-nos a cada dia mais em Suas mãos. Estamos aqui disponíveis, Pai, fazer aquilo que Tu queres a cada vez mais, Pai, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Dá o tom aí que você estava.
uma opinião? Leva. Não é ou não é? E quando a gente aceita Jesus, Ele nos dá uma nova personalidade, né? Já não é mais uma folha seca, caída no chão. Era um dos hinos preferidos da pastora Clau, né? A gente canta conforme o baterista, né? A música. É uma folha seca, caída. Visitas. Hoje tem muita gente viajando, viu? Muito pessoal viajando. E mesmo assim está uma bênção. Mas estou muito feliz com as nossas novas aqui conosco, que são as nossas convidadas. Qual o nome delas, ô Giovana? Sandra. A Sandra e a família. As meninas vieram no domingo. E hoje tem a avó aqui junto. Para honra e glória do nome de Jesus, eu vou falar igual a pastora. Elas são bem-vindas? Amém! Vamos aplaudir ao Senhor? Onde guiar?
Todos os minutos, hoje, para mim, é um desafio. Todos os minutos eu vejo o milagre do Senhor. Em todos os segundos eu vejo o agir de Deus na minha vida e na vida dessa igreja. Nós podemos dizer que somos um milagre em Deus. Então, quando vierem os desafios para cada um de vocês, declara: cada minuto é um desafio, cada minuto é uma vitória. Porque quando nós estamos num estágio da vida da gente, onde é mais fácil, onde parece que está tudo fluindo, a gente não percebe que em cada minuto Deus tem um livramento. Em cada minuto Deus te dá uma sabedoria. Em cada minuto Deus te dá um respaldo. Em cada minuto Deus faz um milagre em você e através de você. Então olha, durante essa semana que vai entrar, não desanima, não ande como os malfeitores, não se coloca na mesa, na mesa dos escarnecedores. Tenha o seu prazer nas leis do Senhor de dia e de noite, queridos. Faça da tua vida uma vida de profeta, uma vida de sacerdote, uma vida de escolhido, uma vida de ungido. Porque a gente pode estar olhando a vida como está. Está tudo normal, está tudo acontecendo normal. Não está nada normal. A natureza está gemendo mais do que nunca. Os rumores de guerra estão avançando para guerras. As famílias estão sendo detonadas pelo pecado, pela morte, pela miséria. Mas acima de todos os acontecimentos, a gente também pode sentir que o Filho de Deus já está voltando sobre as nuvens dos céus, aleluia. Não desanime, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E falta pouco para a gente ver a nossa herança de perto e fazer parte desse reino maravilhoso. Nós nos apegamos a coisas tão minúsculas, a coisas tão pequenas. Nós estamos apegados a bens materiais, a pessoas, a conceitos, a ideologias.
mas nós temos que apegar o nosso coração naquele que vive e voltará, aleluia, naquele que nunca mentiu para o seu povo. Parecemos fanáticos, parecemos loucos, parecemos um povo alienado, mas nós não estamos sozinhos. Há milhares e milhares de nós que estão pela face da terra, clamando, crendo, pregando, cantando, louvando que Jesus vai voltar, aleluia, que Jesus está voltando, aleluia, que os céus já estão se abrindo, que nós já estamos ouvindo o exército de Deus vindo em nosso encontro, que não há mais quase uma divisão entre os céus e a terra, porque o Filho do Homem está vindo sobre as nuvens com poder e graça, buscar o seu povo, tirar o povo dele desse exílio, dessa aflição, e nós estamos caminhando para Canaã, aleluia. Nós estamos caminhando para a Terra Santa, nós estamos caminhando para Nova Jerusalém, aleluia. E o meu prazer é estar na casa do Senhor, adorando a esse que vive para sempre. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Tem algum louvor que vocês tenham escolhido?